A paz do Senhor Jesus aos irmãos, a paz também do Senhor aos irmãos que estão nos ouvindo. Já tem bastante irmão aqui, o nosso irmão Antônio Alves, Wesley, irmão Reginaldo, que não perde uma lição. Esse irmão aqui é assíduo. Ele não perde uma lição conosco. O irmão Wellington Hipólito, que Deus abençoe os irmãos aí que estão nos acompanhando nas redes sociais também e também no Facebook. Hoje nós vamos falar de uma lição que tem um tema muito profundo e que envolve aspectos não teóricos apenas, né? Mas principalmente o que fala do amor na sua prática, na sua essência, né? Um amor explícito mesmo. Então vamos falar sobre uma igreja cheia de amor que está baseada em Atos 4:32 ao 37. Eu vou pedir para o irmão já compartilhar aqui com a gente. Hã? Apresentar. Ah, tá. Tem que estender aqui. E para os irmãos poderem nos acompanhar, o resumo, né, da nossa aula. Tem algumas enquetes que nós vamos fazer aqui. Eu criei um termômetro do amor. Uma escala de 0 a 10. Vamos ver como que está esse termômetro, né? E quando a gente pensa na igreja, a gente sempre pensa na igreja como organização, né? A sua estrutura, toda a parte de liturgia, organização que ela tem, mas em termos de instituição, né? Mas quando nós estudamos a eclesiologia, nós vamos ver que não há só a igreja visível, né? A igreja como organização, como instituição, mas a igreja como organismo, a igreja invisível, né? Que somos nós. Então nós precisamos tá como estender. Aí tem que apresentar. É que tá lá na outra tela. Mas eu consigo entrar lá, Tá bom. né? Então hoje nós vamos falar sobre isso. Eu vou pedir para o irmão já ler para a gente a introdução. Nós vamos ler a introdução, o primeiro tópico, e assim nós vamos sucessivamente. E os irmãos que quiserem participar, podem utilizar o chat, a gente vai estar aqui acompanhando também. Tem o nosso professor Isaías, está vendo? O professor Edson, né, nosso superintendente, o professor também Maxwell, ele também vai estar aqui acompanhando. Tá? Acho que agora chegou aqui, né? Aí. O mouse aqui tá difícil. Acho que agora foi, né? Foi. É que a gente deixa estendido, aí aparece. Então vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Vamos lá, quem pode nos ajudar aí lendo a introdução? Um dos irmãos estão aqui conosco, os obreiros. Pode nos ajudar aí lendo a introdução da nossa lição. Isso, a introdução. Introdução. Nesta lição, veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. Ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados e a buscar caminhos para que as suas carências sejam atendidas. Isso é muito importante, né? Essa primeira sentença, né? Você vê que o amor de Deus se manifesta na igreja. E esse amor manifesto faz com que a igreja ela possa enxergar os mais necessitados, né? E buscar caminhos para que essas carências sejam atendidas. Então é uma manifestação do amor de Deus através da igreja. Pode continuar. Esse amor, contudo, não é um mero sentimento humano. Em vez disso, ele é a expressão máxima da graça de Deus que foi derramada abundantemente nos corações daqueles que creem em Jesus. Somente através do amor de Deus, o cristão aprende a ser solidário, generoso com aqueles que precisam ter as suas necessidades supridas. Amém. Hoje eu estava comecei a ler a lição, né, estudando a lição quando foi nos passado, e pensando no nosso contexto histórico hoje, né? Nós vivemos hoje dias de fragmentação, né? Vivemos dias de polarização e também de relacionamentos superficiais.
com 3 coisas que me chamou muita atenção. E em meio a esse cenário, me veio uma pergunta, né? Uma pergunta se levantou ali. Como deve ser a igreja de Jesus em meio a esse contexto, né? De relações superficiais, de polarização, de fragmentação, como deve ser a igreja de Cristo, né? E o texto de áureo que nós lemos, né, o texto que é o texto, a leitura bíblica em classe, inclusive, que está do Atos 4:32 ao 37, ele nos dá uma resposta clara sobre isso, né? Porque ele relata uma igreja que ela é viva, uma igreja que é cheia do Espírito, onde o amor não era apenas um discurso, isso é muito claro ali, mas uma ação concreta, né? E nós vamos aprender exatamente esses 3 pontos que eu coloquei aqui como resumo, esse modelo de comunidade cristã, que ainda não estava nem como uma organização, né, propriamente dita como igreja ainda, porque ainda não havia essa organização, mas ali é a manifestação do organismo de forma explícita, né? A igreja como organismo. Então se mostrava essa unidade interna, ou seja, um só coração. Nós vamos fazer a exegese desse versículo aí. Então, um só coração, uma só alma. Havia essa questão da solidariedade prática, né? Partilha voluntária aí de bens. A gente vai entender um pouco melhor esse contexto aí. E o testemunho poderoso, que é a manifestação aí, o testemunho por meio da graça, né? A graça e o poder de Deus manifesto. Então nós vamos entender um pouquinho melhor esse contexto, tá? Então vem aí uma reflexão, a gente colocou aí uma reflexão para que os irmãos possam também compartilhar uma frase, né? Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que ama. Uma igreja que ela é cheia do Espírito de Deus. E a gente compartilhou aqui em uma das nossas doutrinas o que significa ser cheia do Espírito. É que agora não dá para a gente falar sobre isso, que foi uma hora e pouca falando, né? Mas dá para você depois resgatar aí os vídeos aí e entender sobre o que significa ser cheio do Espírito. Não é só falar em línguas, né? Então, uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que ama, não só com palavras, mas com ações visíveis. Então, isso é possível ver. Você quer identificar uma igreja que realmente ela é cheia do Espírito de Deus, uma igreja que realmente ama, é uma igreja que ela não ama só de palavras, mas há ações visíveis. Então você pode até participar aí, se você discordar, né? Você pode participar aí falando um pouquinho. Pode falar, pastor. É só quem discorda ou quem concorda? Quem concorda também. Não, somente para dizer que, Uhum. inclusive, o amor é um fruto, é um dos aspectos do fruto do Espírito, né? Aliás, Um que dos rege aspectos. todos os outros. Rege todos os outros, exatamente. E vamos ler o primeiro tópico da nossa lição? Quem pode nos ajudar aí? Vamos ler o primeiro tópico para a gente poder entender melhor aí o que é a Primeiro lição. tópico, Isso. o Vai lá. amor manifestado na comunhão cristã. O crescimento da igreja cristã. Nesse ponto de sua narrativa, Lucas se refere à igreja como a multidão dos que criam. Versículo 32. Essa expressão pode ser entendida com o sentido de um grande número ou assembleia. A igreja que havia começado com 120 discípulos, agora era uma grande multidão. Uma igreja pequena possui a mesma natureza e essência de uma igreja grande. Assim como a igreja grande, uma pequena igreja também enfrenta os seus problemas e desafios. Contudo, os desafios e problemas de um grande povo são maiores em proporção em relação à pequena. Eles se tornam mais complexos e, portanto, mais desafiadores. Pode continuar até o final. Os desafios do crescimento. Assim vemos a igreja de Jerusalém crescer em escala geométrica. Ela se multiplicava conforme Atos 6, versículo de número 7. Com isso, os desafios também eram maiores. Como essa igreja que até pouco tempo não passava de um pequeno número, se comportaria com o novo formato adquirido?
ela manteria a unidade em meio à complexidade? Somente o amor poderia manter o elo fraterno entre os crentes. Só um ponto aí. Você vê que ele coloca a palavra complexidade, em meio à complexidade. Não só também pelo tamanho, independente de ser pequena ou não, ou grande, né? Lógico que tudo vão ter outras proporções. Mas pense você, pessoas completamente diferentes, né? Quando a gente estuda análise do discurso, a gente vê lá sobre a formação discursiva do sujeito, a gente observa a questão cultural, que é um aspecto, né, social e histórico desse sujeito. Então são pessoas completamente diferentes, né? Ainda mais nesse primeiro momento dessa pregação, haviam pessoas de todas as nações ali reunidas, não é? Você então tem pessoas de cultura diferente, em termos sociais diferentes, ou seja, quando a gente pensa na questão social, nós estamos falando aí que hoje a gente já faz essa divisão, na época não tinha, mas tinha as classes, né, sociais, então classe baixa, média, alta e assim por diante, né? Em termos de formação, uns que estudaram, outros que não estudaram, né? Outros que tinham uma profissão A, outros que tinham uma profissão B, completamente distintas. E cada profissão ali também tinha sua natureza, né? Eu lembro até lendo um livro, depois se você quiser comprá-lo, A Palestina nos Tempos de Jesus, ele fala, por exemplo, do tecelão. O tecelão era uma pessoa que curtia ali os tecidos e tal, e ele cheirava muito mal. Então as pessoas desprezavam o tecelão, né? As mulheres tinham uma condição social também distinta, as crianças, os escravos, né? E tudo isso faz parte da igreja. Há uma complexidade em tudo isso. Como que essas pessoas poderiam viver em unidade, se são tão distintas socialmente, se são tão distintas culturalmente, porque pertencem a outras nações, falam outras línguas, têm outros costumes, têm outro tipo de natureza e essência. E historicamente também, né, se a gente for pensar em relação à questão histórica, né? Que implica muito, principalmente nessa região aqui. Se a gente pegar só os samaritanos e os judeus, já vai ter uma implicação aqui de natureza e proporção gigante em termos de conflito, não é? E todas essas pessoas estão ali reunidas em unidade, como igreja, independente se pequena, média ou grande. Aí continue, por favor. Em continuidade, de fato, Paulo dirá que o amor de Deus foi derramado nos corações dos crentes pelo Espírito Santo, conforme Romanos capítulo 5, verso 5. Vamos ler esse versículo aqui? E aos Colossenses. Eu vou ler esse versículo. Fala assim, ó, e a esperança não traz confusão. A esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pode continuar. O apóstolo dos gentios disse que o amor é o vínculo da perfeição, conforme Colossenses capítulo 3 e verso de número 14. Somente através do amor cristão a igreja pode manter-se unida. Quando uma igreja se fragmenta e se divide, isso significa que o egoísmo tomou o lugar do amor em algum ponto. Pode continuar. A vida inteira, a expressão era o coração e a alma. Atos capítulo 4, verso 32. Mostra a igreja em sua essência, revelando a sua união interna. O Espírito Santo capacitou poderosamente os cristãos para cumprir a missão fora da igreja. Atos capítulo 1, verso 8. Para a tarefa do evangelismo. Atos capítulo 4, versos 31 e 33. E capítulo 8, versos 6 e 7. Mantendo os crentes unidos internamente. Muito obrigado, pastor. Então você vê, era um coração, a alma. A gente vai estudar um pouco, vamos se aprofundar um pouquinho nisso, entender o que significa isso na língua original, né, no grego. Mas você vê, mostra a igreja em sua essência, revelando a sua união, ele coloca aqui, né, interna. O Espírito Santo capacitou os cristãos
poderosamente para cumprir a sua missão fora da igreja. Não só fora, né? Como dentro. E aqui eu fiz um resumo. Então, o amor fraterno, ele cria uma comunhão profunda, né? E eu, pensando um pouco sobre isso, né? Vamos aprofundar um pouquinho mais sobre cada tópico desse. Então, a unidade é resultado da ação do Espírito Santo nos corações. Então, toda essa complexidade social, cultural e histórica, ela é só possível estar unindo essas pessoas como igreja, como uma, né? Por meio da ação do Espírito Santo que derrama o amor de Deus em nossos corações. Somente isso é possível, né? É porque a gente fala assim, como que a igreja ainda está de pé diante de tantas lutas, tantas adversidades, né, que as cercam, né, em termos não só como organização, mas também como organismo, pensando nas guerras espirituais, não é? Como que ela se mantém de pé? Então, o amor como elo que mantém a igreja unida. E aí aqui eu fui me aprofundando um pouquinho mais. Até, se você quiser participar aí no chat, eu coloquei uma pergunta para que você possa já ir participando conosco, né, compartilhando aí o seu pensamento sobre tudo isso que a gente começou a falar. Como podemos viver hoje com um só coração e uma só alma, mesmo em um mundo tão dividido, né? Cada um pensando em si. Quem vive nas capitais sabe muito bem disso, né? Inclusive você vê, eu conversando com a minha mãe, né? Ela precisando fazer um exame, por exemplo. Cada filho num lugar, não tinha ninguém para levar ela. Ela falou, você é o último recurso. Imagina, no dia que ela marcou a questão do exame, que ela conseguiu esse exame, eu tenho umas 3, 4, 5 atividades que eu tenho que responder, né? E aí, como que você vai ajudar, né? Não, como filho você tem que parar, tem que, né? Mas aí pensando como igreja, isso eu estou falando em relação à minha família. Você vai parar para ajudar o seu irmão? Você vai ligar para um irmão seu da igreja? Você tem essa liberdade hoje? Estou só fazendo né? Eu vou ligar, né? Vou ligar pro Madureira, eu preciso ir lá no médico, você tem que me levar amanhã. Tem como você me levar? Fala, não tem, irmão, eu tenho tanta coisa para fazer, tem isso, aquilo outro, não tenho como parar. Pensando nas nossas atividades hoje, né? É dividido ou não é? É muito dividido, cada um pensando no seu próprio interesse, né? Não estou dizendo que você dizendo não para o irmão, você não está sendo igreja. Lógico, você tem todo um contexto. Eu estou colocando mais para a gente começar a pensar como que a gente pensa somente em nós e no outro a gente não está nem aí, né? Isso fica muito claro, inclusive, e já foi, e é alvo, por exemplo, sempre no final do culto, quando o pastor fala assim, irmãos, nós vamos ler aqui os pedidos de oração, né? Nós temos aqui o pedido de oração da igreja e os irmãos estão o quê? Conversando, falando outras coisas e não estão nem prestando atenção na necessidade que os irmãos apresentaram para apresentar em oração. Não é nem para socorrer, quanto mais para orar, né? E o pastor fala, irmãos, amanhã pode ser você que esteja aqui na lista. Não é assim que a gente ouve falar? Sim ou não? Então é exatamente isso. Então, como que nós podemos viver hoje com um só coração e uma só alma, mesmo em um mundo tão dividido? Eu estou falando isso, mas eu me incluo juntamente com os irmãos, tá? Eu me incluo juntamente com vocês. Porque na hora que eu estava pensando nisso, eu fui questionado também, né? Perguntei para mim mesmo sobre isso, né? O microfone. Então, assim, você pode participar aí no YouTube. Tem alguns irmãos aqui já. A paz do Senhor, irmão Wilson. Irmão Milton, Deus abençoe. A paz do Senhor. Pode ir. Pode falar, irmão. A paz do Senhor a todos os irmãos, a classe aqui, ao professor. Professor, essa pergunta ela é realmente complexa e eu gostaria de, também respondendo, né, participando aqui da aula, uma visão. Schopenhauer não tem um contexto religioso, mas filosófico. Ele propõe um dilema, né, que é o dilema do porco-espinho, que é uma parábola que
fala acerca das relações sociais humanas, né? Que o porco-espinho ele tem uma dificuldade, porque no frio ele precisa, né, se aquecer junto com outros, e aí os seus espinhos Interessante. acabam machucando outros corpos espinhos. Então, muito das nossas relações, ela está baseada, né, no contato com esse atrito que acontece, né? Sim. Uma igreja de 3.000, como nós vemos no final de Atos, capítulo número 2, é uma igreja que com certeza tinha suas complexidades. E eu acho que a solução, né, sendo mais simplista aqui, não simplório, é realmente o aceitar a dor e entender que eu só vou conseguir criar amor quando houver uma disposição minha de sofrer. E eu vejo isso na parábola que Jesus propôs do bom samaritano, né? Porque o bom samaritano, ele, além de financiar, o bom samaritano, ele se propôs a se abaixar, a colocar, né, o óleo, a dar o vinho, a colocar o homem caído em cima do seu cavalo, levá-lo ao estalejadeiro, Aham. financiar e Sim. ainda se responsabilizar de voltar ao local caso haja. Então, se não houver uma disposição, né, de nós, predisposição de realmente nos doarmos, não existe, não tem como, é realmente impossível uma igreja unida. Obrigado. Então, exatamente o que eu coloquei no início até, interessante você falando isso, a gente fica muito preso à igreja como organização, como instituição. E aqui eu estou falando exatamente da igreja como organismo. Você, eu e você, como organismo. Né? Você vê, uma igreja, eu coloquei essa premissa logo no início. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ama. Não só com palavras, mas com ações visíveis. Aí a pergunta que eu faço para mim mesmo e para todos nós, será que realmente eu sou cheio do Espírito Santo? Não é Ele que derrama o amor de Deus em nossos corações para que nós possamos praticar essa unidade, esse amor de forma explícita, né, visível, na sua essência? A pergunta que eu faço é essa para mim, como cristão. Eu penso a escola dominical muito em relação à vida cristã, pensando como eu, né? Eu pensando em mim. Será que realmente eu tenho vivido essa dimensão, né, do Espírito na minha vida? Uma coisa de se pensar. O Isaías, o pastor depois, o pastor Israel. Ao senhor, a Aham. todos, né? Eu estou só lembrando a fala do senhor, essas relações muito fluidas, muito líquidas, né? A gente tem Líquidos. essa relação bem assim superficial, mas eu me recordei da frase de Neemias, né? Como é que está o meu povo lá? O povo que retornou lá para a terra, como é que está lá? Como é que está o templo lá? Como é que estão os muros de Jerusalém? E a partir da resposta que ele obteve, ele tomou uma atitude. Verdade. A gente sempre faz aquela pergunta, encontra alguém, algum irmão, como é que tá? Mas a gente não quer de fato saber como é que tá. Porque se ele falar como é que tá, a gente não vai fazer nada. Você fala aquela pergunta meio que pro forma, né? É, Como é que anda as coisas aí? Mas você não quer saber isso, não está muito interessado em saber a resposta. sim. Porque dependendo da forma que for a resposta, você que se está interessado mesmo em saber como é que ele está, você deveria tomar alguma atitude. A gente nem sempre toma atitude alguma, né? E pelo contrário, eu nem quero tomar atitude. Mas se partir da forma que Neemias fez a pergunta, ele estava interessado em saber e a partir disso ele tomou uma atitude que radical. Eu vou deixar o conforto aqui de onde estou aqui, de repente até meio que temendo a resposta do rei, mas eu vou colocar toda a minha reputação, a minha vida em risco em prol do meu povo. Eu quero dar um jeito, quero consertar a situação do meu povo, quero me doar pelo meu povo. Né? E a gente nem sempre está disposto a fazer isso. É verdade. Pastor Israel, profundo, hein? Aproveitando aí a fala do nosso professor, para corroborar com o que ele disse, eu nem sabia que era isso que ele ia dizer. Parabéns, Deus abençoe. Eu chego à conclusão de que quem não está disposto a fazer alguma coisa, não faça pergunta.
Porque Neemias foi fazer uma pergunta, ele não esperava pela resposta. É, E pela resposta, a sua pergunta resultou em ele ter que restaurar uma cidade toda. Não é? exatamente. Então essa é uma observação, professor. Deus abençoe. Mas o que eu quero realmente aqui, além disso, falar é uma palavra que o apóstolo Paulo disse em Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E ainda disse, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Deus abençoe. Fazendo semelhante aos homens. Eu lembrei de 1 João 2,6. E fala assim, aquele que está em Cristo deve andar como ele andou, né? A palavra lá, andar, significa peripatein, que é seguir esse estilo de vida, esse gênero, né? As pisadas, né? Fazer como ele se esvaziou a si mesmo, né? Em favor de nós, né? Pode falar, pastor. Professor, ser igreja é fácil. Difícil é ser corpo. A igreja é um ajuntamento de pessoas, o corpo é um só. É, Uma das coisas mais fortes do ministério de Jesus foi a empatia. Sentir a dor do próximo. é, O que o senhor relatou, falando dos avisos, dos pedidos de oração, retrata muito bem o tipo de sentimento que, se nós não tivermos cuidado, nós entramos na igreja, mas a igreja não entra na gente. é. Então a empatia é o princípio fundamental do cristão que alcançou a salvação através de Jesus Cristo, que está atrelado ao amor, à necessidade, e que o evangelista Bruno falou, retrata muito bem, com perfeição isso. Alguém viu alguém caído e disse, essa pessoa não pode ser abandonada. E mesmo com tantos afazeres e não podendo estar pessoalmente, eu vou deixar alguém aqui incumbido dessa tarefa e vou pagar para ser cuidada. E quando retornar, vou passar para visitar, ver se está tudo bem. A pessoa não ficou preocupada somente de ver caída, somente em querer levantar aquela pessoa. Mas depois da sua volta e do seu retorno, estava preocupada em saber se aquela pessoa tinha ficado bem. Então é isso, nós precisamos deixar de ser igreja e ser corpo, o corpo de Cristo. Nós cantamos tantos hinos lindos, mas não precisamos somente cantar, precisamos verdadeiramente viver. Não adianta falar uma coisa e fazer outra. Exatamente. Deus abençoe. Eu lembrei aqui de Mateus 24, versículo 31, que ele fala assim, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí ele vai dizer, porque eu tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, e estive na prisão e foste ver-me. E aí a gente conhece o contexto, a pergunta é, mas quando a gente te fez isso? E aí ele fala, quando vocês fizeram a um desses pequeninos, vocês estiveram fazendo a mim. Só quem já recebeu uma visita de alguém, de um irmão, no hospital, sabe a importância que isso tem. Só quem já recebeu a visita, por exemplo, numa situação que você está passando necessidade, receber ali que seja o carinho, ou que seja o alimento, ou que seja um conforto, a pessoa sabe a importância que isso tem, né? Restaura, porque aí a gente vê a igreja, né? Eu me lembro a primeira vez, já contei até aqui, quando os irmãos nos convidaram para fazer um trabalho, foi só um ano que a gente fez,
depois eu não consegui mais, no leprosário em Itu, né? Nunca vai sair isso do meu coração, né? As pessoas ali, a necessidade deles ali praticamente uma cidade, né? Tem as casas normais, e a gente separou ali um material de higiene pessoal, porque não pode levar comida, que eles sofrem, alguns têm diabetes, outros têm pressão alta. E a gente ia nas casas levando uma palavra, né? As pessoas cheiram mal, né? E em uma das casas que a gente foi, uma mulher chegou e falou assim: olha, quanto tempo eu estou esperando vocês aqui para ouvir falar da palavra de Deus. Essa frase eu nunca vou esquecer, né? E ali a gente começou a falar de Jesus, essa mulher aceitou Jesus, ganhou depois a família dela toda para Cristo também. Então, assim, só quem recebeu é que sabe dizer a importância, né, de receber uma palavra, de realmente se sentir parte da igreja, né, se sentir parte incluída. Não, eu sou importante também. Tem um livro que também não é, né, da igreja, mas é do René Djateque. Não, Dale Carnegie. Dale Carnegie. Eu estou dando aula de grego, lembrei do René Djateque, que é o Novo Testamento. Dale Carnegie, que ele fala assim: como fazer amigos e influenciar pessoas. Quem já leu esse livro aqui ou já viu falar? Uma das coisas que ele fala, é bem interessante esse livro, porque ele fala de pessoas, como você compreender o outro, ter empatia com o outro, né? E ele fala assim, como que cada um de nós tem um senso de sentir-se importante, de sentir pertencente a um determinado lugar, né? Então isso, quando a gente recebe o amor ali da sua forma prática, né, é muito bom. E a escola dominical tinha ou deveria ter, né? Na verdade tinha, porque eu estou trazendo essa reflexão no sentido assim, sempre depois da escola dominical a gente, cadê os irmãos que não veio? Tem um irmão que precisa de uma oração, está enfermo, né? O irmão não está vindo mais na igreja. Então tinha esse papel de visitar, de orar, e era um momento ali muito especial. Eu acho que isso deveria ser retomado, né? Pensando aqui na minha simples forma de pensar aqui, né? O contexto. O senhor falando, eu me recordei de um livro, aquele Em Teus Passos o que Faria Jesus, Uhum. que exatamente retrata as nossas igrejas, sobretudo as grandes igrejas, né? As grandes A igrejas. igreja, a gente normalmente, às vezes, nós estamos preocupados conosco mesmo, fazendo Verdade. culto para nós mesmos, Verdade. pregando para nós mesmos, cantando para nós mesmos. E nesse livro retrata exatamente isso, né? Que o senhor já leu, deve ter lido, né? Li. Que Eu ganhei do pastor Valdemir Campos Rocha. né? Esse Acho que livro. eu ganhei do pastor Jeremias esse livro. Mas ele retrata exatamente o mendigo que entra numa igreja americana, né? Muito luxuosa, né? O coral todo postado com técnica vocal Vaporada, perfeita, né? perfeita. A orquestra, sabe, afinadíssima. O pastor com aquela pregação bem refinada, bem apurada, né? E o mendigo está lá, entrou lá na igreja, está lá desconhecido, está lá meio que fica lá no canto lá que o senhor está atrapalhando a nossa reunião. Então acho que a gente às vezes deixa muito a desejar como igreja, né? Porque as pessoas elas não se sentem bem, não se sentem acolhidas. Se você chegar aqui na minha igreja, já vem lá, põe logo um terninho ali, uma gravatinha, você vai ser razoavelmente recebido. Mas se você chegar como mendigo, você não tem espaço aqui na minha igreja. Sim. Então é coisas desse tipo que a gente às vezes até de certa forma pensa na comunidade, na agremiação como um todo, né? Verdade. Mas não pensa naqueles que estão chegando, nos entrantes, né, que estão chegando para a nossa reunião. A gente, isso aqui, a hora que você ficar parecido com a gente vai te aceitar aqui. Mas por enquanto não dá. Vai lá, se arruma lá fora e pelo menos na aparência, né? Fala a nossa língua, depois você vem aqui, você vai ser... a gente vai ver se você vai ser aceito na nossa igreja, né? Pode falar, professor. É interessante, né? Quando o apóstolo Paulo fala para os coríntios, quando ele vai fazer todo o discurso, porque ele está querendo fazer uma coleta para os irmãos da Judéia, né? E a gente aprende com o apóstolo Paulo como que ele pediu a oferta, né? Ele tem lá 2 capítulos que ele fala muito sobre isso. E uma coisa que ele diz, que eu acho muito interessante,
ele diz que, ele dá o exemplo da igreja que já tinha ajudado, né? E ele diz, era uma igreja pobre, mas a pobreza dele se tornou na riqueza do outro. O que quer dizer? O que às vezes para mim é muito pouco, eu tenho muito pouco, mas às vezes tem um que tem menos do que eu, e esse muito pouco para mim, para ele é uma coisa muito grande, né? Um pacote de arroz às vezes pode ser muito pouco para mim, mas para quem não tem absolutamente nada, um pacote de arroz é muita coisa. Então, essa ideia de riqueza e pobreza é muito relativa, né? Para um é pobreza, para o outro é riqueza. Sim. E quando eu penso nessa questão da igreja, um ajudando o outro, às vezes tem alguma coisa que, às vezes, não é que eu tenho que fazer tudo, resolver o problema de todo mundo, mas às vezes tem alguma coisa que é da minha especialidade que eu posso fazer. Então, por exemplo, eu sou mecânico e uma coisa que eu posso fazer é consertar o carro de alguém. Outro irmão que não é mecânico não vai conseguir fazer isso, mas é uma coisa que está na minha possibilidade de fazer, dentro da condição que eu tenho, Da habilidade, eu né? estou, da Competência. minha área. Às vezes uma coisa que dentro da minha área é uma coisa simples. Sim. Eu sou enfermeiro, eu posso ir lá e, sei lá, na casa da pessoa e dar uma assistência, porque eu sou enfermeiro, eu posso dar essa assistência. Para mim é uma coisa muito simples, mas para ele pode fazer toda a diferença. Então eu penso nisso, né? Sim. Dentro das ferramentas, das habilidades, das condições que Deus deu para cada um, Sim. às vezes fazendo um pouquinho, a gente acaba fazendo muito sem a gente saber, né? Exatamente. E só para concluir, né? Da mesma maneira como o apóstolo Paulo disse que o que era pobreza para aquela igreja se tornou riqueza para outra, ele fala que com Jesus aconteceu o contrário. Porque Jesus, sendo extremamente rico, se tornou pobre por amor de nós. Então, na igreja, a definição de riqueza e pobreza ela é totalmente modificada no nosso evangelho. É as implicações sociológicas, eu ia falar sobre isso depois. Aquela questão da cultura que você falou para nós na nossa reunião, cultura do local, a igreja recém-criada já teve uma outra cultura. Fala para nós, achei importante. Pode, claro. Isso é uma coisa que eu comentei hoje lá na aula dos professores, né? Porque uma coisa é a minha atitude individual, outra coisa é a cultura do lugar onde eu vivo, né? Então, cada povo tem a sua cultura. Sim. Então, o brasileiro tem o jeitinho brasileiro, né? Tem aquilo que é do brasileiro. O brasileiro é assim. Às vezes tem gente que diz assim, naquela cidade o pessoal é metido. Naquela cidade o pessoal é amoroso. Não é uma coisa só do indivíduo, é do local, né? A cultura, né, daquele povo. Tem países no mundo que se você deixar o carro com o vidro aberto, deixar um celular no banco, ninguém pega, né? É a cultura do povo. Então, assim, tem coisas que não é só o individual, o povo é daquele jeito. E quando você nasce naquele povo, você adquire esses hábitos. E o que eu entendo que Lucas escreveu em Atos 4:32, ele não fala só das pessoas, mas ele diz que o povo adquiriu uma nova cultura. Fazia parte do hábito da pessoa, não era só de um em particular, não, ele disse que o povo fazia isso, né? Criou-se em pouco tempo uma cultura de cada um olhar a necessidade do outro e automaticamente, sem que ninguém exigisse, suprir ali as necessidades, né? Eu acho que é o maior desafio para a igreja, né? Porque quando a gente pensa em igreja, a gente não está pensando em um indivíduo ou em outro, é o povo. A igreja aqui é assim, Isso. A igreja faz isso. Maravilha. Glória a Deus, hein? Quer falar? Eu vi que só nós vamos falar. Meus irmãos, eu estou fazendo atento fórum teológico aqui. a cada comentário, realmente com muita sabedoria. E estou analisando aquela questão ali de Atos 4:32, um só coração e uma só alma. Sim. E a multidão dos que criam em Jesus era um só o coração e uma só alma. Essa expressão me leva a analisar uma questão. Eu vejo muito citar com facilidade o Salmo 133. Com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. Sim. Mas não vejo com a mesma facilidade citar o com bom e com suave que os irmãos vivem em unidade. E foi o que o irmão disse ali sobre deixar de ser igreja simplesmente para ser corpo. Sim. Não é? Sim. E qual é a diferença entre união e unidade? Parece a mesma coisa, mas não são a mesma coisa. Eu costumo usar
como sempre, a metáfora. Aham, Não é? aham. E você pega um saco de batatinhas, elas estão unidas. Estão unidos, mesmo saco. Estão no mesmo saco mesmo ali, saco tal, ali. estão unidas. É, Mas quando alguém pega as batatinhas, uma quantidade, sei lá, aham, suficiente para fazer um purê, é. põe no fogo e tal, aquela coisa toda, amassa as batatinhas e forma apenas O purê. uma unidade. Unidade. Ou seja, uma porção para servir a um determinado grupo. É. Então ela não está mais em união, ela já está em unidade. É. Exemplo perfeito, né? Foi isso que Jesus quis dizer. Para mim, Exatamente. o que Jesus disse para que eles sejam um. Sejam E disse ainda, perfeitos em unidade. perfeitos em Que unidade. eles estejam coesos realmente, em empatia, como os irmãos aí frisaram, né? Exatamente, é. Então eu noto essa diferença entre união Sim. e unidade. A igreja estar unida, quem é que pode dizer que nós não estamos unidos? Todo mundo entrando aqui, aquela multidão para um congresso, para um culto, desenvolver sua liturgia. Quem pode dizer que nós não estamos unidos? Verdade. Agora a grande pergunta é se nós estamos em unidade, pensando a mesma coisa, com os mesmos objetivos e assim sucessivamente. Muito obrigado. Deus abençoe. Profundo, né? E eu até fiz tentando fazer uma exegese desse texto, né? Você vê, não significa que todos pensavam igual, né? Mas é que eles viviam com um propósito comum, né? De amor, de comunhão real, né? E a igreja hoje ela precisa redescobrir essa unidade espiritual, né? Não é só estar no mesmo culto, como o pastor falou. É ser família, né? É sentir com o outro, é viver com o outro, né? É viver com o outro. Eu fiz a exegese dessas três palavras. A palavra cardia, coração aí na língua grega, além do sentido físico, claro, né? Ela vai se referir aí à vontade, fala dos pensamentos e fala da emoção. Ela fala exatamente do eu interior da pessoa. E indica que os crentes aí compartilhavam das mesmas convicções profundas, intenções e propósitos, né? Pensando na aplicabilidade dessa palavra. E a palavra psique, ou psiche, né, que é a palavra alma, é uma palavra muito rica mesmo. Se você pegar os dicionários de teologia na área de tradução da palavra, é páginas e mais páginas falando sobre ela. Mas, nesse contexto aí, ela pode significar vida, ela pode significar alma, ela pode significar ser interior, e ela pode também significar identidade pessoal. Tá? Então, indica que a vida espiritual e emocional da comunidade estava em harmonia, pensando na aplicação dessa palavra. E aí vem duas expressões que é bem legal, né? No grego fica mia, né? Que é uma só, né? E a repetição desse termo, ela enfatiza a total unidade, sem divisão interna. É o resultado da união das batatas, né? Tendo a unidade, né? Sendo uma unidade. Sem divisão interna. O texto não está falando de uniformidade mecânica, mas de uma profunda harmonia voluntária. Né? Bem interessante isso. Eu fiz um resuminho, só para você poder entender aí, pensando até nas redes sociais. Então, o coração falando de intenções, a alma fala de identidade, e a unidade, comunhão voluntária não forçada. E aí eu queria que você participasse aí comigo no chat, no seu contexto de igreja, cada um vai ter a sua realidade, não é? Pensando sede regional, sede setorial, a igreja lá, o ponto de pregação, no seu contexto ali de igreja, onde você convive ali com a comunidade local, não pensando na questão da organização institucional, pensando em você como igreja nesse lugar da comunidade. O que mais dificulta você viver em unidade? O que mais te dificulta viver em unidade? Será que é a falta de tempo?
Né? Será que é falta de recursos? Será que isso é uma desculpa, pastor? Não, é falta de manifestação do Espírito mesmo. Falta de manifestação do Espírito na sua vida, não é? Então, comenta aí no chat. Falta de, né, da manifestação do Espírito mesmo, né? Os irmãos estão aqui. Irmã Regina, irmão Eronildo, irmã Clébia, irmã Sônia, irmão Luiz Antônio Pereira, Paulo Mendes, Raquel. Que Deus abençoe aí os irmãos. Os irmãos podem participar aí no chat dessa questão aí. O que mais dificulta você viver em unidade? E aí, eu criei aqui um termômetro do amor para você poder participar, tá? Então você vai poder ler aí o QR Code. Eu vou só... aqui está um pouco cortado, mas lá na tela lá dos irmãos está aparecendo. Eu vou sair aqui, eu vou colocar ele agora, peraí. Vou colocar aqui ele na tela. Deixa eu ver se eu consigo aqui que a... Peraí, irmãos. Que aqui é tudo ao vivo, né? É tudo ao vivo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a pergunta aqui para os irmãos poderem participar no Mentimeter. Professor Wilson. Apareceu para vocês aí? Você quer participar? Pode falar. Você quer falar? Não sei se estou atropelando aí Não, pode falar, pastor. a questão da equidade aqui, o professor vai falar mais para adiante, né? Vou. Ok, só isso. Vou falar um pouquinho mais para frente. Eu vou colocar aqui agora a tela real, porque aí vai aparecer aqui a participação dos irmãos na tela. Espera aí. Ó, vê se você consegue fazer a leitura do QR Code. Então nós temos aí um termômetro do amor. Pensando aí na... E eu vou te ajudar a escolher. Só que esse termômetro do amor aí não é de encontro de casais. É falando exatamente em relação à sua prática, né, quanto você tem do amor de Deus no seu coração derramado aí, né? Então começa aí no 0, nenhum amor visível, né? Então falta de acolhimento, indiferença com os novos irmãos, exclusão de pessoas, só alguns exemplos. O nível 1 ali, os irmãos estão participando. O nível 1 ali é o amor raro. Então apenas saudações formais, né? Ainda de longe. Pai Senhor, né? A ausência de ajuda prática entre os membros. É o que o pastor falou ali pra gente, né? Ser corpo, realmente. O nível 2 do termômetro é o amor apenas de palavras. Muitos falam sobre amor, mas poucos agem com cuidado e serviço, né? Então é um amor apenas de palavras, né? Então, não, eu amo mesmo, tal, mas na hora do vamos ver, ele sai, né? Aí o nível 3 aí do termômetro é o amor restrito a grupos. Isso aqui está sendo votado ao vivo, viu, irmãos? É online mesmo. Os irmãos estão lá em casa, os irmãos estão aqui também, pode usar o celular. Está permitido agora usar. É cada um referente a si próprio? Ou A si próprio. a si próprio? A si próprio. É melhor colocar a si próprio. Então tem irmão ali que está no amor raro, né? Amor restrito a grupos, o nível 4, o nível 3, né? Então existem cuidado, mas só entre a amizade específica ali, as famosas panelinhas, né? Então eu só ajudo quem faz parte do meu grupo ali social. Quem é fora, pediu ajuda, eu não ajudo. Tá só ali na panelinha, então é um amor restrito a grupos. Ó, tá acontecendo a votação aí, ó. O termômetro no nível 4 da sua escala é um amor eventual. O que é esse amor eventual? Atos de carinho e ajuda surgem, mas são esporádicos e não abrangentes. Então, tratar as pessoas... Tem muitas pessoas ranzinzas, né? Trata as pessoas mal. Então, tem ajuda, de vez em quando ajuda, e depois, né, não ajuda mais. É eventual. Ajuda um momento e fala assim, eu já ajudei, tinha que te ajudar e ponto, né? Então, esse aí é o amor eventual. O nível 5 do nosso termômetro aí é o amor básico, tá?
Fica tranquilo que não aparece seu nome não, tá? Quando você votar. O amor básico, há um senso de comunidade, a pessoa sabe que ela pertence ali àquele grupo, faz parte daquela comunidade, né? Mas faltam ações intencionais de cuidado, realmente de ela se propor a ajudar, colocar o ombro embaixo da carga e ajudar. A gente tem aqui na nossa igreja, sempre acontece no mês de dezembro, o Natal Sem Fome, né? Olha, é um momento muito, muito especial, né? Eu participei, né? Eu participo e você vê ali todo mundo integrado, ajudando e, nossa, é uma energia, uma coisa assim, é maravilhoso. Falar a verdade para os irmãos, é uma sensação maravilhosa de estar ali fazendo parte, de ser útil e saber que você está ajudando alguém, né? Eu nem sei quem vai. Eu estava ali trabalhando na parte das marmitas ali, preparando as marmitas. Cheguei mais cedo para arrumar as mesas e tal. Eu nem sei quem vai receber, mas só de estar ali junto e contribuindo, dá aquele senso, aquela energia, né? Aquela alegria de estar ali fazendo parte, né? E é contagiante, né? É contagiante. Para atingir um objetivo, né? Então falta às vezes ações intencionais realmente de cuidado, né? O amor crescente já está no nível 6, está melhorando aí nosso termômetro, né, do amor aí na prática, né? Alguns ministérios atuam bem, outras áreas ainda precisam avançar. Então, a gente tem um amor crescente, tem alguns ministérios que atuam bem mesmo na igreja, outras áreas precisam avançar. Você vê, ó, uma coisa simples, o coral masculino. Eu não sei se eles estão fazendo ainda, não sei se o Serginho está ainda fazendo, junto com o Duda, né? Mas acho que deu uma pausa agora. Mas eu tive algumas vezes, eu fui com eles no Hospital das Clínicas, o coral masculino. Gente, aquelas vozes, imagina todas as vozes divididas, cantando nos corredores do hospital. As pessoas saindo com aquela, como fala? Com soro, ala de queimados, ali no atendimento, no pré-atendimento ali também, né, na enfermaria, na UTI. E quando a gente chegava na UTI, tem aquele monitor, né, que fica medindo ali a frequência, né, do coração da pessoa, estava ali bem devagar. Quando a gente chegava, o coração ia a mil, assim, a pessoa às vezes não estava nem falando, não tinha nem palavras, mas só de ela ouvir o louvor. Então, assim, aí você fala assim, mas é o amor? Sim, você está levando ali a palavra de Deus, né? Muito simples, mas ninguém faz, cantar. E você faz tão bem, né? Então, uma coisa maravilhosa ali. Então, algumas áreas, alguns ministérios atuam bem, outras ainda precisam melhorar, precisam avançar. Eu acho que cada departamento da igreja precisa ter essa área específica para ser trabalhada e avançar, né? Não só orquestra, coral, irmãs, irmãos, crianças, jovens, todos envolvidos no mesmo propósito, na mesma visão, né? Aí o amor visível. A gente chegou no termômetro. Se você quiser participar, nós temos aí o termômetro que está acontecendo. Os irmãos estão votando aí online. Deixa eu ver se alguém já votou aqui. Os irmãos estão votando aqui, ó. Apareceu aí, irmãos? Deixa eu ver. Deixa eu ver se os irmãos estão conseguindo votar. E teve uns irmãos que colocou o número aqui ao vivo. Jesus, precisa colocar aí não, irmão. Manda lá. Chegou a hora de Deus se integrar na mão dos pecadores. Exatamente. O nível 7 no nosso termômetro aí é o amor visível. Boa parte da igreja se envolve em escuta ativa. Às vezes, irmão, a pessoa só quer ser ouvida. Ela não é ouvida em casa, né? A gente até na sua aula estava falando, né? A pessoa às vezes em casa não tem oportunidade, mas na igreja ela tem oportunidade, né? Tem uma fala ali, uma saudação. Mas ser ouvido entre os irmãos mesmo, né? Ter uma escuta ativa. Visitação, é importantíssima a visitação. Eu lembro do pastor Adelino, eu era jovem ali, né? Visitando com ele as casas, e ele sempre falava assim, irmão, prepara aí um versículo, né? Você vai... Quando chegar lá, eu vou te dar a oportunidade, né? Aí ele falava com os irmãos sempre bem alegre, né? Pessoa simples. Tinha faculdade, tinha nada. Simples. Homem de Deus. Homem de Deus. Né? Muito simples ele. Ele era armador. Né? Mas não era por isso que ele era ignorante. Pessoa bruta. O Espírito Santo transformou a vida dele. Né?
Ele sempre alegre, os irmãos gostavam muito dele assim, né? Sempre alegre, contente, aquela casa que você via que entrava assim, aquele peso, aquele clima pesado. Quando ele chegava, a casa, você via que mudava o semblante das pessoas, né? É o Espírito de Deus, né? E aí ele falava assim, ó, irmão, prepara aí um versículo. Aí, ó, e se você quiser Deus tocar, aí você fala alguma coisa da palavra de Deus. Parece simples, mas na hora que a gente abria ali o versículo e líamos a palavra de Deus, a palavra de Deus alcança os corações e aquela pessoa que estava ali inundada com pensamentos ruins, triste, carregada, ela vai sendo transformada pelo poder da palavra de Deus, né? E você não precisa preparar um belo de um sermão, só a palavra, por si só, ela vai agir ali. E o que Deus te der ali na hora, você pode ter certeza que vai alcançar aquela vida, né? O amor consistente, é o nível 8. Estamos melhorando o nível aí do nosso termômetro. Ó, o irmão está no amor crescente, uma boa parte está no amor crescente ali, é o que está se sobressaindo. O amor consistente, a cultura da igreja favorece o cuidado, acolhimento e ajuda prática. Ou seja, uma igreja que está envolvida nessas ações, as pessoas vão colocando o ombro, né, embaixo da carga e vai junto, né? Ou seja, ela incentiva, ela sempre está propondo atividades que envolvam essa prática, né? Um amor consistente. A igreja sempre está nesse ritmo. O 9 é o amor contagiante, eu até falei do Natal aqui, né, mas é bem interessante. Então o cuidado mútuo é perceptível, até por quem visita pela primeira vez a igreja, a pessoa percebe. Nossa, que igreja amorosa, que pessoal maravilhoso, olha como que eles são. Não precisa falar assim, ô irmãos, o irmão acabou de chegar e dá um abraço nele aí para ele se sentir bem-vindo. Né? Parece que como aquele filho rebelde, né, que fala assim, fala lá com seu primo lá, ele chegou, você nem falou nada com ele, né? Só fica nesse celular. Então, assim, é mais ou menos nesse sentido, né? A gente já tem que ter isso natural no nosso coração. Chegou aqui no meio dos obreiros, a pessoa chegou de fora, ô irmão, né? Os irmãos que estão, o irmão que chegou agora, né, tem pouco tempo, você se sentiu assim? Não, nem vou falar, não precisa falar nada, não. Não responde, só fala assim, amém, amém. Mas não é isso. Você vem de fora, você não sabe como que é o ritmo, a cultura, como que é o andamento das coisas. Então você se sentir ali acolhido pela pessoa, isso é muito bom, você chegar num lugar e ser acolhido assim, né? Eu tive a oportunidade... e a Repai é de outras igrejas. Eu fui a algumas igrejas aí, da qual não posso falar os nomes, mas assim, você vê a diferença também, né, da nosso ministério também eu fui, né? E você vê que desde do porteiro lá até o pastor que está lá no púlpito, igrejas assim que você vê assim, as pessoas já têm esse cuidado, é perceptível, é contagiante, né? E o amor, aí chega no nível 10, que é o amor encarnado. Aí a igreja vive o espírito de Atos 4:32 ao 35 com a intensidade e sacrifício mesmo, né? Aí já está no nível máximo do termômetro aqui que a gente fez aqui. Os irmãos estão colocando ali, amor crescente. Deixa eu ver se tem mais algum irmão que está se revelando aqui. Não, ainda não. Teve um irmão que colocou aqui, misericórdia. Mais um irmão. Mas enfim, né? Deu para os irmãos terem ideia aí. Nosso termômetro ele vai continuar. Depois eu posso compartilhar com os irmãos aí em outro momento, tá? Eita. Ó, tá subindo ali, ele está acontecendo em tempo real. Então as pessoas estão entrando e já participando aí ao vivo, tá? Maravilha? Vamos continuar aqui. Eu queria falar um pouco da nossa associação, Azarias. Depois eu vou passar um vídeo aqui rapidinho, quando faltar uns 5 minutos, aí vocês me falam. Que eu queria passar um pouco para falar algumas ações, né, que a nossa igreja ela faz através das Azarias. É bastante coisa. Aí tem um vídeo institucional, eu preparei ele aqui para a gente passar, para os irmãos poderem saber também o que a nossa igreja faz. E você também pode ser voluntário e participar também, né? Eu vou acelerar aqui um pouquinho. Pensando nas aplicações práticas, né, contemporâneas, de forma bem direta, pensando aqui um pouco mais sobre isso, senão não vai dar tempo da gente finalizar a lição. Tem bastante coisa aqui para a gente ver.
eu estava pensando aqui, a unidade como testemunho, né? Grupos pequenos com convivência real e discipulado. Unidade com testemunho. Está na nossa lição. Solidariedade, a questão da solidariedade. E aí eu quero colocar aqui, que é o tópico 2, inclusive, da nossa lição, porque não vai dar tempo mesmo, não. Depois eu volto aqui. Pensando nesse aspecto aqui, senão não vai dar tempo da gente finalizar. A síntese final desse tópico, até coloquei aqui, então a expressão um só coração, uma só alma, não é apenas um ideal romântico do passado, mas um chamado radical à contracultura do reino, que desafia as estruturas do egoísmo, do consumismo e divisão em todos os níveis. Então, aqui a gente está falando em todos os níveis, tanto teológico, prático, filosófico e sociológico também. Depois a gente compartilha com os irmãos aí esse conteúdo, e aí pensando no amor em ação, a questão da equidade e solidariedade, que é um aspecto que vai falar no tópico 2 da nossa lição aí, tá? Então, a igreja primitiva, ela praticava a equidade, não apenas a igualdade. Eu até coloquei uma imagem para você poder entender o que é igualdade e o que é equidade, né? Então, igualdade, ó, tá vendo? Então, a pessoa mais baixa aqui, ela recebeu a mesma coisa que esse que está mais alto, mas não significa que ela está no mesmo nível que a outra, não é? Ou seja, não há um equilíbrio na igualdade, né? Não há um equilíbrio. Agora, na equidade, você vê que sim. Então, aqui, por exemplo, pensando na igualdade, os irmãos, todos eles precisando, né, de uma necessidade, vamos supor assim, de alimento, que seja, todos eles receberam a mesma cesta básica. Mas esse aqui precisa mais, né, do que o outro que está lá. Então, a mesma cesta básica. Não estou dizendo que a gente não deve entregar somente a cesta básica, mas esse aqui você vê que ele tem mais necessidade. Então, a gente tem que observar o que cada um realmente precisa na sua especificidade. Às vezes, esse aqui precisava só da cesta básica, né? Mas esse aqui não, esse aqui precisaria de um pouquinho mais. Precisaria de uma vestimenta, né? Precisaria pagar uma conta, vamos pensar assim, né? Algo mais, não era só a cesta básica. Então a gente pensou que ajudando ele, só a cesta básica seria o necessário. Mas ele precisa de uma coisa a mais, de algo mais, né? Às vezes precisa de um remédio, que ele não tem condição de comprar, né? Pensando em termos assim físicos mesmo, né, do dia a dia, né? O que vocês acham aí, os irmãos que estão pensando nessa questão? Porque a igreja primitiva, ela praticava exatamente isso. Ele fala a solidariedade, né, com os mais pobres. Vamos ler Atos 4:34? O que diz aí a nossa lição? Pode falar, pastor. O artigo 7º da Constituição fala, né? Todos são iguais perante a lei. Aí tem um desdobramento que fala, na medida das suas desigualdades. Porque não é porque todos são iguais, eu vou dar, por exemplo, a mesma cesta básica, o seu exemplo aí, mesma cesta básica para todos, né? Não. Uns precisam mais, outros precisam menos, então são iguais, mas são iguais, portanto, têm tratamentos diferentes em função das suas desigualdades, né? Exatamente. Quem pode ler aí para a gente o versículo? Atos 4:34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido e o depositava aos pés dos apóstolos. Continua aí no 35, o que fala? E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Exatamente. Exatamente. Então você vê, a igreja primitiva, se a gente for pensar, eu até coloquei aqui, ó, pensando nas implicações, inclusive, né, que a gente vai ver aí, alguns pensando assim, isso é comunismo, né? Cadê? Eu até coloquei um pouquinho mais para frente aqui, né? Então assim, então ela praticava a equidade, não a igualdade, a igreja primitiva, né?
E aí a gente tem algumas diferenças conceituais, né? Então, igualdade, todos recebem a mesma coisa, e equidade, cada um recebe segundo a sua necessidade. É o que está aí em Atos 4:35, certo? Então, ele entrega a cada um segundo a necessidade. Então, criar, até pensei numa questão básica aqui, até falei da cesta básica ali, mas a gente ouvir, né, cada família, personalizar o cuidado sem julgamentos, né? Sem julgamentos. E aí pensando aí na questão do princípio. Se alguém quiser comentar, pode comentar, viu, irmãos? Fica à vontade. Em relação a essa parte. Quando fala então a unidade interna, um só coração, uma só alma, se manifesta exatamente nesse cuidado mútuo, né? Então, pensando na questão prática de a gente viver hoje, então organizar aí mutirões de visita a órfãos, reforçar a diaconia da escuta, ter um ministério de acolhimento, né? Então isso é uma coisa que a gente precisa praticar. Aí a gente tem uma pergunta aí, para nós podermos refletir um pouco mais sobre essa questão, né? Coloquei essa pergunta aí. Se os irmãos da igreja primitiva vendiam seus bens para ajudar os necessitados, o que nós podemos fazer hoje com o que temos para viver esse mesmo espírito de amor prático e equitativo? Como que nós poderíamos praticar isso? Viver esse mesmo espírito hoje? Acho que o seu exemplo, né? Acho que entra aí em termos das habilidades, né, que a pessoa tem, né? Em termos de profissão, né? Eu conheço um irmão que ele tem uma loja de sapatos. Ele vende sapatos de todas, para crianças, jovens, tênis, sapato social para mulheres também. E o que ele faz? Todo final de ano, ele vai separando ao longo do ano os últimos pares de sapato. Ele vai separando. E aí chega no final do ano, ele pega o carro, né, caminhonete, enche a caminhonete e sai. Aonde Deus mandar ele ir, ele vai, né? E em uma dessas ações dele eu participei. A gente foi na cidade, a gente pegou a Fernão Dias e foi embora. E eu falei, você vai onde? Não sei, vamos onde Deus direcionar. E esse irmão ele é bem ativo, assim, né? Silvio Abraão. E aí a gente entrou, eu nunca tinha ido nessa cidade, Santa Rita do Sapucaí. Já Minas, já, né? Aí chegamos na cidade, na praça, bem simples, assim. E aí a gente foi, conversamos com o pessoal, assim, eles mostraram pra gente, tem muita plantação de café. E a gente chegou na roça, irmão, o pessoal descalço. Aí um foi falando pro outro, aquela multidão. Então, assim, para alguns, receber mais um par de sapato não faria diferença nenhuma. Mas para eles que não tinham nada, né, foi algo assim, e você via a alegria deles, e aquilo faz tão bem pra gente, né? Fez tão bem pra mim, olha que eu nem foi eu que separei o sapato, mas participei ali né? Então melhor dar do que receber. Então acho que a gente tem que viver isso, né? Na prática. Você vê, ele dentro da sua habilidade, no caso, ele proprietário de uma loja, fez isso. Agora, separar às vezes uma roupa, alimento, sei lá, alguma ação que você possa realmente fazer e você venha viver realmente como igreja, né? Nós temos que fazer. E nós temos, exato. Pode pegar o microfone. Às vezes eu tô com a roupa lá em casa que eu não uso mais, mas nunca lembro de pegar aquela roupa e dar ela para alguém. Exatamente. Algo tão pequeno que poderia demonstrar uma qualidade, mas tá lá parado lá, mas nunca vou lembrar de pegar. Às vezes eu olho e você fala, bem, tem que pegar um pouco dessa roupa aqui, naquele momento pegar e distribuir não tá fácil. Isso, você vê, o texto vai dizer, e não havia entre eles necessitado algum. Todos eram ricos? Não, nem todos eram ricos, né? Mas porque todos se importavam. Essa eu acho que é a grande questão. Todos se importavam, né? Então o texto vai dizer
O texto diz aí, né, repetindo, eles vendiam seus bens e entregavam segundo a necessidade de cada um. Então aí está o princípio realmente da equidade. Não é equidade forçada, né, mas voluntária. É dar o mesmo para todos, né? Professor, Uhum. acho interessante aí que, na verdade, eles davam para os necessitados, né? Mas tinha alguém que administrava isso, né? Sim, Então é importante isso também. Eu penso que, claro que a gente pode ajudar as pessoas de várias maneiras, inclusive com dízimos e ofertas, que aí, o papel dos dízimos e ofertas também é esse, né? Ajudar os necessitados. De repente você não vai trazer aqui 1 quilo de carne, né? Mas com as arrecadações, dízimos e ofertas, a igreja compra, adquire isso e entrega, né? sim. Mas eu posso entregar também um calçado, né? Uma roupa, né? Como já foi dito aqui. Mas é interessante que eu não posso administrar isso. Quer dizer, não é que não posso, né? Mas, via de regra, eu trago a um órgão da igreja que está Sim. na responsabilidade de fazer isso. Né? Sim. Por isso que cada um for resolver o que não, meu dízimo, a minha oferta eu vou dar para tal finalidade lá. Eu acho que não é assim que funciona, né? Então tem que trazer para a igreja, a igreja deve ter um órgão, não estou dizendo a nossa igreja, mas a Aham. igreja em si, ela Onde a tem que ter um pessoa órgão que está. administre isso, né? Aham. Para que veja as necessidades das pessoas e tudo juntado ali naquele local, aí ela vai e distribui para os necessitados. Né? Eu lembrei aqui de 2 Coríntios 8,13. Paulo diz assim, ó, não é para que haja alívio para uns e sobrecarga para outros, mas para que haja igualdade, né? Então, a igreja cheia do Espírito Santo, pensando na igreja, ela não é a igreja que acumula, ela é uma igreja que reparte. A igreja cheia do Espírito Santo, ela não julga, ela acolhe. E a igreja cheia do Espírito Santo, ela ouve, serve e ajuda, né? São características aí distintas, né? Agora, a pergunta que se faz aqui, e aí você saia com ela, né? Você conhece alguém em necessidade? Você conhece alguém em necessidade? Você pode ser resposta de Deus para essa pessoa hoje? Para essa família hoje? Isso para os irmãos da internet também, não só aqui, né? Então você conhece alguém com necessidade que você possa ser... o pastor Jeremias está conosco aqui, pastor Jeremias, a paz do Senhor. Então, ele falou que é profundo, né? Então, se você conhece, pratique hoje. Pode falar. Eu acho que a grande questão que está em Atos 4, Uhum. o texto diz que ninguém considerava o que era seu como se fosse seu. Sim. Isso diz o texto. Uhum. É o princípio da mordomia, né? Essa ideia de que se eu tenho dinheiro, o meu dinheiro não é meu, o dinheiro é de Deus e eu estou administrando. Então, quando a gente passa a ter essa lógica de que tudo que a gente tem, né, na realidade, nada é nosso, tudo a gente recebeu por bondade de Deus, e a gente está tomando conta de uma coisa que pertence a Deus, a gente acaba tendo um coração mais disposto, né, a ajudar os outros. Verdade. É o que aconteceu com Barnabé, né? Sim. Barnabé, eu tenho uma herdade aí, uma propriedade que pertence a Deus, mas que está na minha administração. Tem alguém que está precisando, eu vou colocar isso à disposição, né? Então, quando a gente entende que aquilo que a gente tem, isso vale para bens financeiros, isso vale para habilidades, para dons, tudo que a gente tem não é nosso, né? Eu falei lá para os professores, né? Quando a gente toma conta de uma coisa que não é nossa, a gente tem mais cuidado ainda, né? Sim. Você dirige um carro que não é seu, Sim. a gente dirige com mais cuidado do que o nosso próprio carro. Se a gente está tomando conta de uma coisa que não é nossa, mas que pertence a Deus, a gente usa de outro jeito, né? Uhum. Esse é o segredo ali, né? Você falou até da questão... Pode falar, pastor Zé. Estou analisando aqui, professor. Uhum. Eu não quero jogar um balde de água fria em absolutamente nada. Nem tenho por que fazer isso. Sim. Mas eu entendo que a igreja primitiva, primeiro, não era uma igreja perfeita, né?
Não, Não era uma igreja não era, perfeita. não era a porque, igreja perfeita. o apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 3, versículo 15, ele disse assim: pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Quer dizer, perfeito aqui que ele está dizendo aqui, não é que está tudo em ordem, está dizendo que vós que sois amadurecidos, na língua original, né? Então, os mais amadurecidos Sim, vão, então, ter misericórdia do que não são tantos, né? sim, Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: a grande lição que a igreja primitiva nos dá, além de todo esse procedimento, se no capítulo 4 não tinha necessitado algum, quando chega no capítulo 6 era o que mais tinha, né? era o que mais tinha. Mas por quê? Em virtude do crescimento, né? Sim. Porque para nós, a gente quer que a igreja cresça, mas os problemas vêm juntos também, Verdade. não é? Agora, a outra grande questão é que essa igreja, ela é elogiada pelo seu amor, a sua comunhão, sua unidade, aquela coisa toda. Quando chega lá na frente, é isso que eu quero dizer, que a igreja primitiva nos ensina que tão importante como a forma de começar, a forma como começa, é a forma como termina, né? Como termina? Porque, por exemplo, o apóstolo Paulo elogiou muito a igreja de Éfeso pelo seu amor, tal. Sim, Já em Apocalipse, vem Jesus e diz: tem alguma coisa contra ti que perdeste o deixa primeiro amor. Então a igreja primitiva nos dá uma lição que nós devemos preservar isso, porque da mesma forma que a gente recebe, a gente perde. a gente perde, é E verdade. precisa tomar cuidado para não perder. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. E o tópico 3 da lição, dando continuidade, né? E ele fala sobre uma igreja com testemunho poderoso. Fala assim: com grande poder os apóstolos davam testemunho. Só que você vê, o poder aqui não era só nos milagres, né? Era também na coerência do testemunho, na graça visível entre eles, né? E João 13:35 vai falar assim: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então, o mundo, ele não precisa apenas ouvir, né, o evangelho, ele precisa ver o evangelho vivido. E aí é onde entra essa questão, né, de manter, né? Não basta só... eu estava vendo aqui em relação a Barnabé, pegando um exemplo de Barnabé, você vê, o nome dele significa filho da consolação. Ele vendeu, entregou ali aos apóstolos, mas ele não pediu reconhecimento, ele não buscou palco, apenas amou com generosidade, né? Então a igreja precisa de mais Barnabé, pessoas que não querem aplauso, mas que querem servir. E aí, pensando nisso, nós temos esse chamado, né, à unidade verdadeira hoje, a uma solidariedade visível, a um testemunho realmente autêntico. Se alguém visitasse a nossa igreja hoje, né, ela veria um só coração e uma só alma? Foi a pergunta que eu me fiz. E aí aqui, eu queria falar um pouco rapidamente do vídeo da nossa associação Azarias, e você pode fazer parte também, você pode contribuir, você pode também ajudar. Tem vários projetos, aqui é a página do site, tá? E aí eu vou passar um vídeo aqui para os irmãos poderem acompanhar aí o que a igreja faz, tá? Aí são alguns projetos, então tem as escolas. Alguns das atividades que a Associação Azarias, que é da nossa igreja, ela realiza. Então nós temos aí as escolas de ensino infantil em várias regiões aqui de São Paulo, creches, né? Também. É o braço da igreja aí, atuando também em relação ao cuidado das crianças. Hã? Ó, tem horta, você viu? Aí a sede da Azarias tem o projeto de música, né? Inclusive meu filho, ele tá fazendo teclado, tá gostando, né? Despertou alguma coisa nele lá, agora está estudando música. Já fiquei feliz, né? Os pais ficam contentes, né? Seu filho também tá? Não. Ainda não? Tem um Bom Prato, né? Que é a refeição
É hotel, é. Tem os bons pratos. Tem Francisco Morato, tem Cotia, não é isso? Na Raposo ali. Tem o projeto dos velhinhos. Ó, que top. Já vou entrar na fila. Eu já não tenho cabelo branco, mas... Então as creches, olha que legal, gente. Muito bacana, né? O projeto. Muito bom. Olha lá. Esse é o braço da igreja, né? Atuando. Então você pode participar, você pode contribuir com o projeto aí das Azarias, tá? Pode ser voluntário também. E aí eu termino a nossa aula com esse texto maravilhoso de João 17:21, que fala aqui: sejamos um para que o mundo creia. Né? Então a gente fala de um testemunho realmente autêntico, daquilo que fala e realmente vive o que fala, né? Aqui eu vou deixar o contato da nossa escola teológica, que é o Etademp, tá? Que você pode se inscrever. A gente tem aulas aqui nas quartas-feiras, das 7h30 às 22 horas, e também no nosso aplicativo, né? Na Play Store, na Apple Store, e na nossa plataforma AVA. Você pode também se inscrever e participar. A nossa escola está completando 40 anos esse ano. Então é um momento bastante feliz para nós. Que Deus abençoe você, tenha um ótimo domingo. À noite nos vemos no culto da família às 18h30. Que Deus abençoe os irmãos.